feliz Dia das Bruxas para você que me escuta aí do outro lado, minha deusa, minha louca, minha feiticeira. Vamos conversar um pouco sobre o que significa realmente para nós aí, bruxas modernas, que temos orgulho de carregar esse nome, esse contexto do Dia das Bruxas no momento atual em que a gente está vivendo. Eu, particularmente, sempre fui uma criança que se encantou pelas bruxas aí, de certa forma, e eu me lembro, inclusive, né, eu fazia dança desde muito pequena, e eu não lembro que idade eu deveria ter nessa época, mas eu me lembro que muito pequenininha ainda eu tive uma apresentação de Dia de Bruxas. A gente foi, inclusive, competir e tal com essa música e tal, e era uma música que era assim: ô bruxinha bonitinha da vassoura de capim. Gente, eu sou péssima em cantar, mas acho que vocês devem conhecer aí essa música, e eu amava, tipo, era uma das coreografias que eu mais gostava, inclusive até hoje quando toco eu lembro de algumas partes aí dessa música e tal. Então eu tinha um certo fascínio aí pelo universo da magia e das bruxas desde muito cedo. E aí isso, obviamente, né, influenciou e influencia até hoje quem eu fui, quem eu sou e quem eu me torno a cada dia. E aí, óbvio que ao longo do caminho eu fui estudando, entendendo um pouquinho mais, né, sobre os contextos, inclusive contextos sociais aí, quando a gente começa a entender quem são e quem foram as bruxas. Eu não vou mergulhar muito aqui em história, mas eu acho importante trazer um pouco para você da visão histórica mesmo que eu enxergo desse dia, e energética. A gente já vai entender o que esse Halloween, né, esse Dia das Bruxas aí, de fato significa. Eu acho que primeiramente é muito válido a gente lembrar quem eram as bruxas quando a gente teve todo a mancha aí na nossa história, né, da Inquisição, onde houve uma perseguição muito grande e mortes ali, né, de mulheres mesmo, que eram intituladas, denominadas como bruxas. Essas mulheres, no geral, eram mulheres que tinham características muito específicas e que hoje em dia, se você for ver, são características que às vezes a gente até busca, né? Mulheres que eram livres, mulheres que tinham independência, que tinham conhecimento, que tinham estudo, que tinham conhecimento sobre a ciência e sobre a natureza. Então, mulheres que tinham conhecimento e domínio sobre os ciclos da natureza, entendiam como aqueles ciclos funcionavam, entendiam como o ciclo da vida funcionava. Por exemplo, tem uma questão muito ali, né, que você já deve ter ouvido, que essas mulheres, elas sabiam, por exemplo, que naquela época a gente tinha muito rato, né, nas casas e tal, e que esses ratos traziam doenças, né, então que onde tinha muito rato, geralmente as pessoas ficavam mais doentes. Então o que elas faziam? Elas sempre tinham gatos na casa para poder caçar aqueles ratos e diminuir aí a proliferação de doenças. Então, óbvio que hoje a gente tem, né, isso tudo muito bem denominado, mas isso era pelo conhecimento, pela observação, pela experiência, pela sabedoria, né? Então, é aquele conhecimento que é adquirido a partir da experiência. E elas acabavam, né, por exemplo, uma mulher que mora sozinha numa cabana na floresta com um gato, característica de bruxa. E aí isso muitas vezes vinha de uma sabedoria que aquela mulher tinha para como poder viver de uma forma mais saudável. Então, assim, a gente tinha aí muito essa perseguição a mulheres que tinham esse acesso, né, às ciências, aos conhecimentos, mulheres que se colocavam ali como livres e que viviam muitas vezes sim sozinhas ali, isoladas e tudo mais. Então a gente tinha essa perseguição muito, né, a perseguição ali da igreja mesmo em relação a essas mulheres, e a gente teve inclusive uma grande, alguns estudos, né, trazem aí da história mesmo, que a gente teve uma grande, como que eu posso falar? Como se a gente tivesse, como se essas pessoas ali, né, a igreja que perseguiu essas mulheres, ela se apropriou, foi realmente apropriação de muitos de estudos e conhecimentos que foram mapeados por essas bruxas. Então, por exemplo, algumas coisas, inclusive, que são utilizadas em rituais da própria igreja, né? Como, por exemplo, o uso ali, né, do incensário ao redor ali do altar e tudo mais. Então, algumas dessas coisas, elas foram trazidas desse conhecimento das bruxas. E é óbvio que isso foi, como eu falei bem para vocês, né, apropriado. E foi tido como
como da igreja. E na verdade não foi bem assim que as coisas aconteceram, ou pelo menos a gente não tem nada que prove que foi assim que aconteceu. Então, enfim, eu acho que a gente tem muito um contexto de um poder que foi tirado, que foi roubado, mas não foi desentranhado dessas mulheres. Por isso eu sinto também que hoje em dia a gente tem cada vez mais um retorno a esse processo. Hoje em dia eu sempre gostei de ser chamada de bruxa, como falei pra vocês, desde criança eu tinha isso, mas eu acho que hoje em dia a gente tem mais essa consciência do que realmente é. Bruxas são mulheres que têm consciência sobre a própria natureza, que buscam conhecimento, que buscam valorizar a própria sabedoria para poder se sentir mais livres, para fazer a sua própria magia. Então, basicamente, esse é o meu conceito, né, de bruxa hoje. E são mulheres, inclusive, que honram, respeitam, reconhecem e usam essa união entre visível e invisível, que é um dos conceitos que a gente tem para esse dia do Halloween. Esse dia, né, o mês de outubro em si, ele carrega diversas questões quando a gente traz para esse contexto, né, das bruxas e enfim. E eu não vou, como eu falei pra vocês, eu não vou mergulhar nessa questão aqui agora, mas a gente tem várias coisas. E aí o que acontece? Nesse dia de hoje, né, que é o dia do Halloween, a gente tem esse véu mesmo, energético, mais fino entre os mundos. Então é como se fosse mais fácil hoje para eu aqui do mundo concreto, né, visível, acessar questões que são do mundo invisível. Tanto que esse vídeo aqui que eu tô fazendo pra vocês, eu tenho aqui alguns pontos anotados pra poder conversar, mas eu quis trazer ele muito mais de forma intuitiva, como uma parte aí da nossa imersão do Tempo do Ser, mas realmente como um manifesto mais intuitivo e sentindo o que tá vindo hoje pra mim. Até porque hoje no Tzolk'in a gente tá finalizando uma onda encantada, e eu quis deixar pra gravar esse vídeo no dia mesmo do Halloween, não quis deixar ele pronto antes, porque eu queria trazer o que viesse para esse momento. Então, eu acho importante a gente considerar isso. Esse véu entre os mundos, ele tá hoje aí mais fino. Então, a gente tem esse momento onde é muito mais fácil, inclusive, a gente poder olhar para dentro e lembrar daquilo que tá vivendo dentro de nós e entender como que a gente traz isso com coerência para fora. Eu sinto que muitas vezes, quando o assunto, né, inclusive, é planejar e executar e sustentar o planejamento, que foi o que muitas que se inscreveram através do formulário para imersão relataram para mim como um desafio, isso tá muito ligado ali, né, a ambições e desejos que foram meio que tirados da gente, ou tidos como não permitido, né? Então, mas aí você é intensa demais, é você que quer demais, é você que tá exigindo demais, é você que é demais. Não é o mundo que tá te oferecendo de menos, não é você que tá tendo uma vida a menos do que você sabe que tem potencial para ter, é você que quer demais, é você que sabe que tá achando que você é grande demais. E aí eu acho que isso é muito problemático. Eu venho aí há mais de um ano trabalhando um novo ruminando mesmo, sabe? Porque é uma coisa que já vinha ali na minha vida pessoal, mas entendendo mesmo as minhas ambições e esse conceito hoje de ambição para mim, entendendo que o meu trabalho tá vinculado com auxiliar, inclusive, outras mulheres a assumirem as suas próprias ambições, encontrarem essas ambições e usarem elas como um norte para poder construir a vida que elas desejam. Por isso que eu falo que hoje em dia o meu trabalho ele é focado em quem já sabe que quer ter uma vida diferente daquela que você tem, que já sabe que tem potencial para mais, mas que não está conseguindo acessar esse potencial ou confiar ou ainda está insegura em relação a esse potencial. Agora, se você, não, eu só quero manter essa vida aqui que eu tenho, é desse jeito mesmo, tal, nananã, o meu trabalho não vai se encaixar ali pra você, porque eu quero te mostrar e te lembrar, na verdade, não é nem te mostrar, mas é te lembrar que o teu potencial, ele pode sim te levar para lugares que te fizeram esquecer que você pode acessar. Então, quando a gente tá falando aqui de planejamento nessa imersão, que eu quero que você lembre do que você realmente quer, das suas reais ambições, tá? Então, eu vejo que esse momento,
principalmente à noite, né, do Halloween, ela é muito esse processo de honrar aquilo que precisa morrer, né, esses velhos padrões, esse medo, esses conceitos, né, da bruxa como sendo aquela mulher feia e que faz maldade, e que tem que ser perseguida e morta a todo custo. Então, morrer, inclusive, as perseguições e a inquisição que a gente faz contra nós mesmas e contra os nossos desejos e ambições, muitas vezes, porque ensinaram a gente a perseguir esses desejos e ambições e cortar, e deram pra gente um modelo pronto, né, de sucesso, de vida, de abundância, de prosperidade, e desejam que a gente siga aí esse modelo. Então, acho que é extremamente importante deixar isso aqui para vocês, né, como esse ponto. E lembrar que a magia real daquilo que a gente quer fazer com a nossa vida, ela não tá fora. Ela se encontra quando você se encontra com essa força que tá aí dentro de você. O maior poder dessas mulheres que foram queimadas, perseguidas, torturadas, era o conhecimento, né? Tanto que os livros e os cadernos dessas mulheres, muitos foram perdidos, muitos foram apropriados, a igreja se apropriou de muita coisa, de muito estudo dessas mulheres, mas muito se foi perdido pelo medo de onde aquilo ali poderia levar. Então, que hoje em dia, onde a nossa voz ela tem um alcance muito maior e ela tem caminhos muito mais livres para chegar até quem está disposta a ouvir ou até quem precisa ouvir aquilo que a gente tem para falar, que a gente possa fazer bom uso disso, que a gente possa pegar firme e trazer essa magia aí para fora e deixar ela transcender, né, quem a gente é e aquilo que a gente faz a partir da nossa vida. Então eu sinto que a magia aí, a maior magia da bruxa moderna, né, de hoje é quando a gente planeja, constrói, realiza e vive em sintonia com esses ciclos invisíveis, mas podendo usar eles para facilitar, para trazer aquilo que a gente deseja trazer para o invisível. Eu vou guiar vocês agora em um exercício, se você conseguir fazer na noite de hoje, muito interessante, mas se não, fique à vontade para quando você quiser trazer esse momento. Vou te guiar nisso hoje, porque hoje é dia 31, né? E amanhã, no dia 1º, às 10 horas da manhã, a gente vai ter o segundo dia ao vivo da imersão, onde a gente vai para a prática, né? Onde a gente vai pegar realmente essa ferramenta de planejamento cíclico e a gente vai aplicar juntas, e eu vou trazer para vocês um panorama sobre esse mês de novembro, para você poder caminhar por esse mês com muito mais consciência e sintonia com os ritmos invisíveis, para trazer do invisível para o visível aquilo que tá aí na tua mente e coração, tá? E aí, se você conseguir fazer antes de assistir, de participar desse segundo dia, melhor, combinado? O que você vai precisar para esse ritual? Eu vou explicar aqui para vocês, porque eu vou fazer o meu também, mas eu também vou fazer mais tarde. Então, o que você vai precisar? Um pedaço de papel, e se você tiver lápis é melhor, mas se não, pode ser caneta, e uma velinha branca e um copo com água, que você vai deixar ali do lado. Tá? Nesse papel, hoje a gente está finalizando um mês, a gente está finalizando uma onda encantada dentro do Tzolk'in, e é Halloween, então a gente tem aí um dia de muitas finalizações, tá? Então, o que você vai colocar nesse papel? Você vai se concentrar, respirar profundamente, se centra, se coloca aí em você e escreve nesse papel o que você quer liberar, tá? O que agora deu? Libera, sabe? O que você quer liberar. Pode ser mais de uma coisa, se vier mais de uma coisa tá tudo bem, mas tenta ser muito específica e pontual. Se escute, tire esse momento onde esses véus estão mais finos e acessa isso que a tua alma está trazendo para você acessar agora. O que eu preciso liberar? O que eu preciso liberar nesse momento? E coloca nesse papel. Você vai escrever, acender a sua vela, fazer a sua intenção de que essas forças que trabalham para o nosso bem maior possam auxiliar a gente na liberação daquilo que precisa ser liberado e abrir caminho para aquilo que precisa chegar até nós agora, tá? E aí você vai pegar esse papel, você vai pegar a tua vela, acende a sua velinha, deixa o teu copo com água ali do lado dessa vela e você vai queimar esse papel na chama dessa vela, tá? E ele
vai queimar. Você pode deixar as cinzas ali, né? Não pode colocar no potinho para você depois jogar essas cinzas fora, fique à vontade ali. E você vai deixar essa vela queimar por inteiro. Quando ela terminar de queimar, você vai jogar os restos ali que tiver fora e esse copo com água você vai descartar, tá? Depois que você queimar o papel, fique ali mais alguns instantes fazendo esse processo de visualização. Imagina mesmo essa chama como sendo esse véu, sabe? Que separa o invisível do visível e te ajudando a queimar visivelmente aquele papel, mas trazendo essa queima, trazendo esses cortes, trazendo essas liberações também para o campo do invisível, né? Que são muitas vezes as questões emocionais que ficam às vezes ainda entranhadas aí na gente. E depois que você fizer essa queima e ficar ali por alguns instantes fazendo essa visualização, você vai repetir a afirmação: eu volto a ser a fonte do meu próprio poder, tá? Esse é o caminho. Lembra que no dia 1 da nossa imersão eu falei para vocês qual é a fonte que move qualquer planejamento e a construção, né, e a vivência ali de qualquer que seja o plano que você está fazendo? A fonte é o seu potencial e você é a bruxa, a feiticeira, a maga que consegue transformar esse potencial em potência criativa. Tá, esse que é o ponto, para você não viver uma vida inteira, nossa, eu tinha tanto potencial, aquela ideia tinha tanto potencial, aquele sonho tinha tanto potencial, aquela relação tinha tanto potencial e você não cria, você não faz o negócio acontecer porque isso não ganha fogo, não ganha chama, não ganha movimento, não ganha potência. Então a ideia é você reacender aí dentro de você essa fonte, esse acesso ao seu próprio poder como fonte de criação, como fonte dessa potência viva por aí. E amanhã a gente vai transformar essa energia em direção. Hoje você libera e amanhã a gente começa a criar juntas. Certo, minha deusa? Um ótimo dia das bruxas para você. E uma coisa que eu sempre trago, principalmente nos trabalhos em grupo que eu faço, a gente faz por nós. Primeiro a gente faz por nós, por quem a gente é, pela expressão da fonte divina que a gente é aqui na Terra. A gente é como se fosse, eu acredito, né, um representante aí de Deus, dessa fonte divina, dessa fonte criadora, e a gente expressar aquilo que a gente sente, aquilo que vem para nós, é uma forma de honrar esse espaço que a gente está ocupando aqui. Então que a gente possa fazer isso por nós, mas também fazer isso pelas que vieram antes de nós e não tiveram oportunidade de ser livres e de escolher as próprias ambições e desejos como a gente tem hoje. Eu acho que isso é uma obrigação mesmo nossa, assim, como se fosse eu entendo que a palavra obrigação ela é um pouco pesada, mas eu acho que é uma responsabilidade mesmo nossa de honrar o caminho que essas mulheres que vieram antes abriram, e a gente tá aqui abrindo o caminho, a gente tá aqui cuidando da terra, a gente está aqui semeando, a gente está aqui construindo esse novo mundo, né? Tem uma frase de Jung que fala que viriam aí um tempo, né, de mulheres que voltariam a compreender a linguagem da alma. Eu não sei vocês, mas eu sinto que esse é o nosso tempo. Então que a gente possa honrar esse nosso tempo, essas aberturas e esse desmatar mesmo, sabe? Que a gente está fazendo aí agora. Certo, minha deusa? Um beijo pra você, um feliz Dia das Bruxas e siga acessando a tua essência, porque ela é a tua maior potência para criar a vida que você deseja e para, inclusive, inspirar outras mulheres a fazerem o mesmo. Um beijo e até mais.